Seguinte, minha gente, tendo em vista que meus planos de praia foram literalmente por água abaixo, choveu pra caramba à noite, e ainda é cedo, então a minha vizinhança tá mais calma dentro das suas casas. Não, porque eu já expliquei para vocês que é muito complicado para mim fazer filme, produzir esses programinhas durante o dia, porque a vizinhança ela não colabora. Fiquem calados, tá? Por favor. É, Desculpem por isso, gente, mas é que às vezes eu não me contenho, realmente. Então hoje eu resolvi fazer esse programinha assim com uma pegada mais séria. É, Então eu queria falar sobre o filme O Encoraçado Potemkin, tá, gente? E é uma obra revolucionária e eu queria muito comentar com vocês, dar essa dica para vocês aí desse filme, desse brilhante filme. Ok? A propósito, eu sou George, vocês já devem saber disso. E sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo, aquele ponto equidistante em que a cultura se torna mais pop e o pop cada vez mais cultura. Então tá, gente, o nosso tema hoje é o Encoraçado Potemkin. O Encoraçado Potemkin, ele é considerado uma das 10 maiores obras-primas do cinema até hoje, gente. Ele é uma produção russa, ele foi ali exatamente produzido em 1925 e ele é baseado em fatos, que foi uma rebelião de marujos, né, de marinheiros, que aconteceu em 1905. E ele é dirigido então por um cineasta chamado Sergei Eisenstein. Não é Einstein, viu, gente? É Eisenstein. E eu confesso que, assim, a primeira vez que eu vi o Encoraçado Potemkin, eu era muito jovem, eu não, acho que eu não consegui captar muito bem a mensagem. Era um filme preto e branco, um filme cinema mudo, não tinha ainda o advento do som, né? Não tinha as cores, o Technicolor. E a imagem é ruim, sabe? E talvez eu muito ali, assim, aficionado pela narrativa hollywoodiana, dos efeitos especiais, né? De toda aquela superprodução americana, eu realmente eu não gostei, sinceramente falando. Mas aí, passado algum tempo, eu lendo uma reportagem, uma matéria sobre o Charlie Chaplin, que eu considero o Charlie Chaplin um dos grandes gênios, talvez a terceira maior personalidade ali do século XX, até hoje, né? Para mim, ele foi uma pessoa ali que ajudou na invenção e na criação do cinema. E o Einstein diz nessa reportagem, ele já estava um veterano, né, na ocasião, que o filme predileto da vida dele foi O Encoraçado Potemkin, que foi inclusive que inspirou muito a carreira dele, a trajetória dele. Aí eu fiquei, puxa vida, o filme é considerado uma das 10 maiores primas do cinema. O Charlie Chaplin, que é o meu grande ídolo ali do cinema, da história da cultura ocidental ali no século XX, está dizendo que o filme é o filme predileto dele, eu tenho que rever isso. Então eu fui rever o filme e, claro, estudar um pouco, tá, sobre a figura do diretor, o produtor do filme, que é o Sergei Eisenstein. E aí o que eu descobri? Que o Eisenstein, ele era um homem de cultura assim, enciclopédica, gente. O cara, ele já tinha lido de tudo, sabe? O cara tinha uma cultura, sabe? Um conhecimento. E aí ele desenvolve um estilo narrativo que diz respeito à oposição de imagens, à oposição de ideias, aquela antítese, sabe? Uma coisa em oposição ou sobreposição à outra. Um exemplo, se você olhar um sino, o sino é um instrumento brutal, né? Ele é pesado, com aquele aço maciço, sabe? Então o sino por si só, a imagem não te diz muita coisa, mas aí de repente uma borboleta vai e pousa ali sobre aquele sino. Então você vai ver o contraste que é entre a leveza, a suavidade daquela borboleta em oposição àquela brutalidade, aquele peso, aquela estrutura metálica do sino. Isso não é legal?
E ele trabalha, então, muito com isso. E no Encoraçado Potemkin, ele mostra, sabe, a gente vê, as cenas, elas são muito focadas nesse tipo de montagem. Aliás, o filme O Encoraçado Potemkin, ele foi o que definiu, né, essa questão da montagem das cenas no cinema. E do que se trata o filme? O filme narra a história de um grupo de marinheiros, né, a bordo de um navio de guerra, né, um destroyer, né, um encoraçado, como eles chamavam, que por conta de um jantar é oferecido a eles a carne toda estragada, cheia de bicho, né? E eles se recusam a comer aquilo e os comandantes querem obrigar eles a comer, eles não comem. E aí isso causa ali um tumulto, uma revolta que se torna uma rebelião e logo então eles eles provocam um motim, né? Eles tomam ali o navio. E aí mudam o curso do navio e direcionam o navio de volta para casa, para onde eles viviam, que é a cidade de Odessa, entendeu? E esse movimento, então, ele começa a alcançar ali a cidade, sabe, a população, né? Porque a Marinha tenta bloquear eles, aí tem troca de tiro de canhão e tal. Então a cidade corre toda ali para o porto, né? Para dar força para eles, né? Aquele grupo de homens corajosos se rebelando ali contra o sistema, né? Aquele sistema ditatorial que eles vivem, entendeu? E aí entra em cena o exército russo, que vem ali representado pelas forças dos cossacos. Os cossacos, gente, é uma tropa de elite do exército russo, que eles são igual máquinas, sabe? Eles são frios e eles saem dizimando, sabe? Atropelando todo mundo, fuzilando todo mundo. E essas cenas, elas realmente são muito impactantes, sabe? O exército dos cossacos sai massacrando a população. E tem uma cena que é uma das cenas mais famosas do cinema, ela é muito reverenciada e até copiada, que é a chamada cena da escadaria de Odessa. Então uma senhora vem com um carrinho, ela está com um carrinho de bebê e aí ela é fuzilada e ela cai, não é? Inclusive essa cena é feita sobre várias tomadas. O Eisenstein, ele se mostra assim, muito sádico nessa questão. A gente vê a senhora caindo sob diversos ângulos. E o carrinho do bebê, então, sai escadaria abaixo. Essa cena, inclusive, gente, ela foi homenageada pelo cineasta americano Brian De Palma, tá? O cineasta americano Brian De Palma, naquele filme Os Intocáveis, tá? Os Intocáveis conta a história ali do Elliot Ness, que é interpretado pelo Kevin Costner. Aliás, esse filme foi o filme que catapultou a carreira dele, né? E ele está ali enfrentando ali a tirania, né, e o poder supremo que se estabeleceu em Chicago, que é ditado então pelo lendário mafioso chamado Al Capone, que é interpretado mais uma vez brilhantemente pelo Robert De Niro. E aí tem uma cena de tiros, entendeu, em que a senhora deixa cair o carrinho do bebê, ele sai descendo exatamente escadaria abaixo, como a gente vê no filme. É uma referência muito legal. E na verdade, ela tem até um desfecho bom, um desfecho mais otimista. Na obra do Eisenstein, não. A coisa ela é muito mais trágica, porque para o Eisenstein era mais interessante mostrar o que é realmente viver sob um regime autoritário, totalitarista e autocrata, como aquele povo vivia naquela ocasião. Mas sim, o filme aí você percebe que o filme ele é realmente uma obra-prima mesmo, viu? Você não pode curtir cinema sem nunca ter assistido uma obra como essa. Tem uma sequência que eu acho legal, que a gente vê um padre, tem uma figura de um padre no navio, ele está segurando a Bíblia e depois ele mostra um soldado puxando a espada ali da bainha. Quer dizer, é uma antítese, é uma coisa em oposição à outra. Mas sem dúvida alguma, a cena mais bacana que eu destaco
é a famosa cena dos três leões, porque a gente vê os muros do Palácio Imperial e tem três leões, né, três figuras feitas em pedra, né, três leões, e eles estão respectivamente um na posição um deitado, o outro com a cabeça erguida e o outro de pé. E ele mostra isso nessa sequência, dá a impressão de que o leão se levantou, né? É como se o poder estabelecido, o leão simboliza o poder, a estrutura do poder, ele tivesse parado e fitado. Caramba, esses caras estão enfrentando a gente, né? Eles estão ali dispostos a encarar o poder que representamos. É muito, muito, muito show, sabe? Merece ser visto. Então tá aí, gente. Eu queria dar essa dica para vocês. Assistam o Encoraçado Potemkin. Vocês encontram ele completo. Essa cena que eu tenho aqui, tá vendo? Vocês encontram ele completo no YouTube, tá? Vale a pena, dá uma olhada nisso. Porque existem algumas obras que a gente não pode deixar de ver, gente. Você não pode viver sem nunca ter visto a Mona Lisa, né? A pintura da Mona Lisa. Você não pode viver sem nunca ter lido, por exemplo, Moby Dick ou Dom Quixote, não é? Essas obras, elas te falam a alma, você precisa estar lendo isso. Você não pode viver sem nunca ter escutado a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ah, mas George, e o primeiro, e a segunda, e a terceira, e a quarta? Gente, escutem alguma vez a Quinta Sinfonia de Beethoven, tá? E olha só, assistam o Encoraçado Potemkin. Vale muito a pena. Bom, tá aí a dica, gente. Se o programinha serviu para alguma coisa, deixa aquele like pro Jorge, se inscreve no canal, ok? E comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam, tá? Eu gostaria muito de ter a opinião de vocês. E como eu sempre falo, a gente volta a se ver.